Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus amados, tudo bem? Aqui é o presbítero Rodrigo Moraes. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu já cultuei o Senhor hoje à tarde, já adorei a Ele, nosso único, eterno e exclusivo Salvador. E eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos, que a minha visão ela é um pouquinho ampla. Como assim, irmão, um pouco ampla? É que eu fico atento e observo os mínimos detalhes que Deus possa falar conosco. Às vezes eu olho para o tempo, olho para as nuvens, para o céu. Às vezes uma pessoa vem e fala uma palavra e eu fico tudo atento com aquilo que as pessoas vão falar alguma coisa, porque às vezes uma palavra que a pessoa lançar ou falar, às vezes é uma resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então eu fico muito atento, né? Às vezes eu olho uma mensagem que está nas redes sociais, nos status, né? E assim por diante. Às vezes na televisão, quando você liga, às vezes a pessoa está falando uma palavra e Deus está ali para falar uma palavra, confirmar algo em teu coração. E uma palavra que me chamou a atenção, eu quero compartilhar com você que se encontra lá no livro de Apocalipse, livro das Revelações. Apocalipse capítulo 1, verso 8, tá? Peguei minha Bíblia aqui, ó. A gente lê. Que diz bem assim, ó. Apocalipse, 1 capítulo, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Está falando do tamanho, da grandeza e do tamanho do poder de nosso Deus. Jesus ele expressa aqui que ele expressa, ó, na expressão grega, tá? Ele está falando do alfabeto grego. Ele afirma para mim e para você assim. Ó. Vamos olhar para o nosso alfabeto. A letra A, primeira, e a última Z. Quando ele fala assim, ó, eu sou a letra A e eu sou a letra Z. Jesus ele fala em outras palavras, olha, eu sou o princípio e o fim. Mas a expressão que ele deixa para mim, para você, fala, olha, sabe que antes da letra A não tem nada. Não tem outra letra antes da letra A. E depois da Z, não há outra letra. Aí Jesus ele fala, Jesus, aqui ó, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e sou o fim. Antes de mim não há outro Deus. Depois de mim não há outro Deus. Então ele diz, eu sou o princípio e o fim. Então Jesus ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Quer ficar melhor ainda para você entender? Olha, vamos para Colossenses, aqui ó. Pode abrir depois sua Bíblia e ler com calma, para você entender. Ele disse, ó, Colossenses, seu capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele, e para ele são feitas todas as coisas. Então, tudo é de Deus, tudo é dele, e para ele são feitas todas as coisas. Aqui Jesus está falando do seu grande poder. Está falando que ele é Deus. Que antes dele não existe ninguém. E depois dele não existe ninguém. Colossenses, tudo é dele e para ele. Seja as coisas visíveis que a gente consegue ver e as coisas invisíveis é dele. Dominações, potestades, tudo é dele e para ele são feitas todas as coisas. Quer entender melhor ainda? Aqui ó. João, seu 1 capítulo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui quando a gente olha para a expressão no grego, fala logos, tá? Logos, palavra, no princípio, tá? Princípio, logos, 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 no princípio. E no princípio quem era? Jesus. Então no princípio era o verbo quem? Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus.
Então aqui está falando do poder e da grandeza de Deus, de Jesus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Quer entender melhor ainda? Vamos olhar lá para Isaías. Isaías 43, verso 13. Depois você lê com calma. Tá? Mesmo antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém da minha mão que se livre. Se eu não agir, quem impedirá? Tá? Mesmo antes que houvesse dia, ele fala, eu sou. E não há ninguém que possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Olha a grandeza e o poder de nosso Deus. Jesus, ele afirmando que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Há um tempo determinado, propósito. Para ficar melhor ainda, para me terminar, olha, livro de Gênesis, seu primeiro capítulo, fala bem assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero focar somente no princípio. No princípio. Bereshit Bará. No princípio. Agora, foca só no princípio, a palavra princípio. Reshit. Reshit vem de Rosh. Rosh significa cabeça. Aí quando a gente vai primeiro, lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, apóstolo Paulo fala que Cristo é a cabeça. Então aqui, ó, esse princípio desde Gênesis é o próprio Cristo. Em Cristo, Deus criou os céus e a terra. Então ele diz, antes que houvesse dia eu sou. Ele é o alfa, ele é o ômega. Aqui está falando da grandeza e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Tem várias referências bíblicas, tá? Eu só estou compartilhando com vocês para vocês entenderem o poder da palavra alfa e ômega, que Jesus ele expressa na expressão grega, do alfabeto grego. Ele é o A e o Z. Antes do A não tem ninguém. Depois do Z também não tem ninguém. Ele é Deus. Ok? Ele é Deus. Ele é soberano, majestoso, glorioso. Esse é o nosso Deus. O que é, o que era e o que há de voltar. O Todo-Poderoso. Então eu e você vem estar atento para as palavras e para a grandeza de Deus, porque ele vai voltar. O que era, ó, o que é, o que era lá atrás e o que há de vir, que ele vai voltar para levar a sua igreja em nome de Jesus. Esteja atento, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. E digo mais, fique atento, quando você acordar, você orar ao Senhor, você começar a sua jornada, mais um dia, mais um início de semana. Fique atento às oportunidades. Como assim, irmãos, oportunidade? As palavras, o gesto das pessoas, né? Quando você abrir teu olho, quando você for para fora da tua casa para ir trabalhar, olha a natureza, olha o céu, porque tudo é resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Até mais.